166. Kirin Saga Capítulo 558 Crise Global Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Embora não se saiba exatamente o que estava acontecendo em Riften, João desviou sua atenção para o Iterum, deixando Julanar para lidar com a bagunça que é a Guilda dos Ladrões. As coisas mudaram em Riften para a Guilda dos Ladrões e, se não fosse pela existência de João Dari e Maven Blackbriar, a guilda teria falido há muito tempo. Esses dois estimados clientes da guilda estavam de fato em guerra e a guilda não podia interferir, mas ainda poderia lucrar com o gerenciamento das correntes profundas. Enquanto Maven era favorecido por Mercer Frey e seus capangas, Delvin Mallory e os outros veteranos como Brynjolf e Vex viam Enterode como a nova terra de possibilidades e queriam se expandir lá. Em suas fileiras, Julanar foi registrado como Sparrow, um novo talento que Brynjolf descobriu após uma pequena tentativa de recrutamento no mercado. Ela provou ser o novo amuleto da sorte da guilda depois que a quantidade sufocante de má sorte que todos experimentaram os fez perder praticamente a maior parte de seu poder em Riften. Veja como a guilda funciona. Em cada old, há uma série de negócios que valem muitos milhares de septins. Esses negócios precisam de mais do que apenas um gerenciamento perspicaz para operar. Para que os ricos fiquem ainda mais ricos, eles precisam seguir as regras do submundo. Subornos, contrabando, competição suja, etc. Todos esses serviços eram prestados pela guilda em troca de uma porcentagem dos lucros. Com clientes como Maven, que alimenta a sua Blackbriar Meadery através do Golden Glowstat, esta propriedade fechando é uma notícia extremamente ruim para ela. Então, a fim de protegê-la de alguém como João Dari, cuja riqueza é quase ilimitada, ela negocia com os ladrões. Gil deveria manter seu negócio principal sem envolvimento com João Dari. A guilda também fica de olho em todos os negócios ilegais dentro de Riften, embora tenham perdido o controle ultimamente. Tráfico de escoma, prostituição, chantagem, tráfico de armas, proteção ao cliente, extorsão de trabalhadores, contrabando, jogos de azar, mercado negro e falsificação. Em outras palavras, eles são o principal pilar da comunidade do crime. Julanar tinha uma missão clara em relação à guilda dos ladrões. Apenas alguns sabiam que Sparrow é Julanar e, enquanto isso, ela agia como uma ladra e garantiu muitas informações vitais para Jun, principalmente sobre Maven e seus outros concorrentes. Ela também iniciou a linha de missão da guilda colocando um comerciante no mercado fora do mercado, sacudindo os clientes inadimplentes e iniciando fogo no Golden Glowstat para enviar uma mensagem a todos aqueles que desobedecem à guilda. Por enquanto, a situação parou com Maven, que é uma parte vital da Kestline, ocupado com João e muitas oportunidades de trabalho surgindo após a melhoria tardia de Julanar. Além disso, a situação caótica em Riften era muito importante para a guilda limpar. Por outro lado, Aline estava ocupada com o colégio e o templo de Kirin e agora que ela está de volta em excelentes condições. O templo tinha um número insano de visitantes e o colégio tinha um ar caótico com a existência do Olho de Magnus, pendurado no meio do Salão dos Elementos. Aline estava ocupada pesquisando o olho e examinando todos os registros do Arcanael. Infelizmente, um grande número de livros foi roubado todos os anos, apesar da forte segurança no colégio e para piorar tudo, o último grupo de alunos foi especialmente irritante tentando colocar as mãos em tudo. Aline e o bibliotecário Uragrushubi perceberam que os livros sobre o olho de Magnus foram todos roubados e eles tiveram que descobrir qual aluno o roubou para rastreá-lo. Além de Riften e o Interhold, o Iterum era o lar dos companheiros e onde Lufur e Aela operam. Sendo uma figura essencial dos companheiros, Aela tinha uma agenda mais ocupada, então João teve que usar o Lufur para cumprir a linha de missão dos companheiros. O Lufur era regular em Jorvaskr e tinha um bom relacionamento com o clã Greymane que dirige os Keyforge. Na verdade, ele foi um dos poucos selecionados que conseguiram aproveitar Keyforge além de Erlong de Greymane com esta forja lendária. O Lufur criou a mais nova arma de Jun, a sinistra Alberdi conhecida como Cliffhanger. Além de tudo isso,
O Ulfur se escreveu para os companheiros que o aceitaram sem um texto. Ao contrário do jogo, o Ulfur é famoso, ao contrário do personagem do jogador, que provavelmente se juntará aos companheiros nos níveis iniciais, deixando em um lugar de dúvida. Embora possa parecer uma coisa boa, esse desvio jogou uma pedra nos planos de Jon e ficou claro como proceder na Kestrine sem problemas, se não fosse pela ajuda de Aella. Jon teve que dar a ela um papel a desempenhar, o que fez com que os companheiros dessem ao Ulfur os trabalhos fáceis para iniciar a Kestrine de uma forma ou de outra. Com essas 3 linhas de missão funcionando, Jon ficou feliz em dizer que pode ter 3 das 4 facções do jogo em seu bolso. O que restou foi a Dark Brotherhood e ele precisava colocar um plano especial para este, já que a Brotherhood é um verdadeiro culto de assassinato. Qualquer movimento errado e a história pode dar errado. Mas hoje não era aquele dia de se preocupar com isso e aquilo. Hoje era dia de se divertir e por diversão significa sair com os meninos e comemorar. Jon arrastou Ulfur e Mirren ao lado de Jaime e Jon Battleborn e seus primos Hafthor e Vladimir. Os 7 pretendiam beber até ficarem bêbados, mas precisavam de alguém para vigiá-los enquanto deliravam. Para um trabalho tão delicado, Jon arrastou Lydia no portal. Exatamente o que você esperava. Ulfur, só não toque no assunto. Jon, por favor. Eu já tive o suficiente. Mirren, eles realmente saíram para beber e causar alguns problemas, mas isso foi há 2 dias. Era imaginável que a situação pudesse sair do controle, mas até a imaginação tinha seus limites. Isso, no entanto, eram todos os cenários errados acontecendo juntos ao mesmo tempo. Podemos apenas encontrar minhas roupas, por favor? Jon reclamou. Você só perdeu suas roupas? Perguntou Mirren. O que você perdeu? Jon perguntou. Mirren escolheu ficar em silêncio por algum motivo enquanto o resto queimava com seus olhares. Jon, use qualquer coisa do seu clube. Você ainda tem, certo? O Ulfur interrompeu a situação antes que ela se desviasse novamente. Eu tenho. Não se preocupe. Jon fez um sinal de positivo. Agora. Alguém aqui ainda sente falta de alguma coisa? O Ulfur perguntou às pessoas que ainda estão por perto. Mirren e Jon ficaram em silêncio. Jon Battleborn encolheu os ombros. Vladimir deu um tapa na cabeça de Hafthor antes que ele cheirasse outra garrafa de açúcar lunar. Jaime apenas ficou sentado olhando para o nada. Shikio ainda estava tentando se recuperar. Lydia estava ajudando-o a consertar sua asa quebrada. Nefertiti estava descansando na sombra da torre do forte depois cheirando uma quantidade lendária de catnip e Barbas estava tentando sair da gaiola que Jon colocou com os bandidos capturados. Como mencionado antes, muita coisa aconteceu. Não deveríamos estar nos preocupando com o que os Stormcloaks e o Imperial fariam agora? Perguntou Mirren. Achei que tínhamos conseguido incriminar os bandidos e os gigantes pela situação da noite passada. Jon disse. Você acha que qualquer pessoa sã acreditaria que alguns bandidos e alguns gigantes estavam jogando pedregulhos juntos? Perguntou Mirren. Sim. E pelo menos ninguém morreu, certo? Jon perguntou. 2 exércitos. Mirren falou, perdendo a paciência. O que? Eu não sei do que você está falando. Vendo Jon e Ulfur desviando o olhar, Mirren pisoteou o chão de frustração. Não haja como se não se lembrasse. Vocês 2 quase aniquilaram 2 exércitos ontem à noite. Os Stormcloaks e o Imperial certamente saberão que 2 lunáticos bêbados estavam por trás do fracasso de seu ataque a este forte. Mirren gritou. Oh! Isso foi nós. O Ulfur assentiu. A equipe de ressacas está agora em Forte Greymoor, não muito longe da cidade de Whiterun. Para resumir como eles estão agora ocupando este forte, tudo começou ontem à noite quando eles estavam todos bêbados no acampamento dos gigantes entre Whiterun e Greymoor. Como eles chegaram ao acampamento dos gigantes é uma história diferente. Ninguém percebeu que o exército Stormcloak e a Legião Imperial haviam iniciado uma operação para assumir o Forte Greymoor naquela noite, a fim de proteger a cidade de Whiterun. Se o forte cair para os Stormcloaks, isso significa que eles serão capazes de isolar Whiterun do oeste e tomá-lo. Se o forte cair da Legião,
Isso significa que a posição de Wither 1 permanecerá a mesma. Originalmente, o Forte Greymoor foi ocupado por tropas e guardas de Wither 1, mas um mês atrás, o conflito entre os Stormcloaks e a Legião exauriu os recursos do forte e logo caiu nas mãos de bandidos depois que alguns dos guardas desertaram do serviço. Alguns bandidos-chefe assumiram o controle e começaram a extorquir os viajantes, mas tanto os Stormcloaks quanto a Legião tinham planos para derrubá-lo. Ontem à noite, esses planos se sobrepuseram e aconteceu que os gigantes pacíficos próximos foram arrastados para a bagunça quando um mamute foi morto. João e os outros estavam dormindo na casa dos gigantes por algum motivo enquanto estavam completamente bêbados e então eles também participaram da bagunça. Com os Stormcloaks de um lado, a Legião do outro, os bandidos no meio e os gigantes agitando seus porretes com raiva. Os 7 meninos bêbados não podiam perder a chance visto que os dois exércitos trouxeram até equipamentos de cerco como catapultas e mangoneus. João e Urufur estavam tão empolgados e bêbados que decidiram entrar em uma competição com adivinhou? As catapultas. João escapou para as ameias do Forte Greymoor e secretamente se juntou aos bandidos. Então começou a quebrar pedaços do forte e atirou-os nas catapultas do campo de batalha. O Urufur e os outros permaneceram com os gigantes e começaram a pegar pedras grandes e jogá-las em João. Com aqueles super-humanos brincando em êxtase bêbado, os dois exércitos começaram a correr para salvar suas vidas depois de experimentar uma chuva de pedras e, claro, quebrar todas as suas catapultas. Foi estranho como terminou com João competindo com seus amigos em um jogo contra catapultas reais, mas de alguma forma acabou a seu favor e a metade do forte desaparecida, desfeita em pedaços em torno de sua localização original. Mas nada disso era o problema real. João deitou no chão e soltou um longo suspiro depois de finalmente encontrar roupas novas. Finalmente me sentindo decente. João disse enquanto arrumava suas roupas, mas logo olhou para Chiquio e lembrou do ocorrido. O que devemos fazer sobre Sanguine? Nesse ritmo, o mundo inteiro notará o que aconteceu. O Urufur disse. Eu sei. Isso é um desastre. Já se passaram 2 noites. Mirren concordou e então se virou para João. Não acredito que você causou um desastre mundial apenas para ficar bêbado. O rosto de João escureceu enquanto ele evitava contato visual com eles. Eu não esperava que Sanguine fosse tão orgulhoso por me embebedar. Além disso, a missão de Sanguine não deveria ser assim. João começou a procurar desculpas. Mas ele estava certo. A Daedric Kestioff Sanguine deveria ser um pouco alegre. O jogador participaria de um concurso de bebida com Sanguine, que se disfarça de Bretão e se autodenomina Sangheven. Após a competição, o jogador acordaria em Makata após invadir o templo de Dibela. Descobriria que ele roubou uma cabra e a vendeu para um gigante. Descobriria que ele se casou com uma Graven e descobriria que o Sangheven é sanguíneo. E ele está em algum lugar em Astmarsh, então receba uma recompensa por entreter o príncipe Daedric. Isso é o que deveria acontecer. O que realmente aconteceu foi João levando sua gangue para o Wither 1 e olhando diretamente em volta para Sangheven. Em seguida, pedindo-lhe uma bebida forte o suficiente para deixá-lo bêbado. Após o último avanço, João adquiriu uma alta tolerância ao álcool, tornando impossível sentir a menor tontura. Foi um obstáculo absoluto para ele, mas ele pensou que conseguiria de alguma forma. Sangheven usou todas as bebidas à sua disposição para tentar afetar João, mas quase parecia impossível. Até mesmo o avatar do príncipe Daedrico do álcool estava se sentindo abatido porque todo o álcool conhecido não funcionava na alta tolerância de João. O que faltou foi ser criativo e Sangheven teve que recorrer a medidas extremas. Ele voltou para Oblivion para retornar ao seu auge como Daedric Prince Sanguine. João não sabia exatamente o que aconteceu, mas de acordo com a conversa entre os Dremora, Sanguine fez algo imprudente para preparar um licor forte o suficiente para deixar João bêbado. O poder, Eternal Flesh, de João junto com o seu estágio Thunder Art Formation, dá a ele um metabolismo aprimorado que torna a maioria das doenças e venenos inúteis. Portanto, uma bebida especial foi necessária para sobreviver a esse metabolismo.
O produto conseguiu esgotar Sanguine de forma bastante significativa, pois ele parecia ter que viajar por Oblivion algumas vezes para reunir seus ingredientes. Era uma questão de orgulho para o príncipe Daédrico, a fim de embebedar este ridículo mortal que o desafiava. O resultado foi um licor dourado feito com os ingredientes mais ultrajantes de todos os tempos. São Gevene se gabou de ter que viajar para o próprio Okavir para reunir alguns desses ingredientes, como Dragonling Extract, Essence of Flame Monarch from Inferno, Pure Amber Priest from Shivering Isles, One Petals from Planet of Dibella, e tal. João teve que admitir que este é o melhor licor do mundo digno de seu criador, mas enquanto o complementava, São Gevene parecia ter desaparecido. João não pensou muito nisso, pois queria realmente se sentir embriagado de novo. Mas não percebeu o que mudou no mundo. Depois de um dia, todos, exceto ele, começaram a ficar instantaneamente sóbrios, como se seus licores não estivessem mais funcionando, não importa o quanto bebessem. De acordo com Shikio, todo licor que não seja o de João perdeu sua propriedade inebriante e se tornou apenas um líquido normal. A escala desse fenômeno foi global. Ninguém sabe como, mas Shikio disse que os Dremora que servem Sanguine não podem mais contatar seu Lorde. Para resumir, havia apenas um fato estabelecido aqui. O Daedric Prince of Oz desapareceu. Kirin Saga capítulo 559. Isso é um roubo então, para onde Sanguine desapareceu? Para responder a essa pergunta, algumas coisas precisavam ser levadas em consideração. Primeiro, Sanguine é Daedric Prince of Dark Desires, que se estende desde as menores brincadeiras desagradáveis para se entregar ativamente ao serial killing. Qualquer tipo de indulgência sombria seria o caminho de Sanguine. Ficar bêbado e cometer todos os tipos de atrocidades bêbadas também faz parte da lista e é aqui que reside o problema. João estava tendo problemas com a bebida, já que seu metabolismo pode lidar com a maioria dos venenos, muito menos com o álcool. Então Sanguine prometeu a João fazer para ele a bebida que o deixaria completamente martelado. Em segundo lugar, a forma como Sanguine fez contato com João foi através de seu avatar, São Gevene, já que os príncipes dédricos não podem se manifestar em Tlariel sem a ajuda de um médium mortal, especialmente no final de 200 anos após a crise do esquecimento. Como onde eles encontram os receptáculos mortais está além do conhecimento de João. Com pouco para saber, João se perguntou como ele embarcaria em uma jornada para resgatar um príncipe dédrico para que todos pudessem ficar bêbados. Meltani, eu sugiro que você desista. Você tem a obrigação de relatar o que acabou de acontecer a Keljar Balgluf como um dos deveres relacionados ao seu distintivo de cargo. João, que estava deitado no chão no meio do pátio do Forte Greymoor, olhou para ele e franziu as sobrancelhas. Lidia, desde quando você está aqui? João perguntou, tendo problemas para lembrar alguns detalhes do caos de ontem. Era seguro dizer que Lidia apenas continuou olhando para ele sem nem mesmo piscar. O olhar passivo-agressivo em seus olhos chutou algumas memórias de volta em sua cabeça de ressaca quando ele se lembrou de uma mulher com cabelo preto seguindo em meio ao caos. Ela nunca estava bêbada nem nada, ela estava apenas observando. Desde o começo, hein? Tudo bem. Estão todos prontos para ir? Para onde, Meltani? Depois de Sanguine ou São Gevene ou quem sabe alguma pista sobre esse show de merda. Além de você, Mestre Mirim e Mestre Lufur, o resto ainda não se recuperou daquele álcool. Até a senhora Nefertiti é assim. Lidia apontou para a torre próxima onde Nefertiti estava passando por um colapso mental. Omã. Não. Omã. Por quê? Eu comi meu omã e não me sinto mal por isso. O que está acontecendo? Porque estou andando de cabeça para baixo. Vê-la em sua forma humana, deitada de costas e lutando contra suas ilusões. João se sentiu um pouco arrependido por isso. Isso não é licor, é catnip. Ele disse. Vou entrar em contato com a senhora Lina e pedir-lhe instruções então. Lidia parecia determinada a acabar com essa provação. Tudo bem, tudo bem. João segurou sua cabeça balançando e se levantou acenando para ela. Ah, eu tenho uma cabeça de 100. Ouça,
Leve os desmaiados para casa. Deixe-me com o Nufimihen. E eu farei algo sobre Nefertiti. Apito garota, desça aqui. Não ainda sua mãe. Não estou grávida, certo? Não. Nefertiti segurou a cabeça e começou a gritar e chutar. O que devo dizer à senhora Lina sobre seu paradeiro futuro? Lídia perguntou. Senhora Lina isso, senhora Lina aquilo. Por que você continua me ameaçando como se tivesse algum tipo de vantagem? João virou-se para Lídia com uma cara aborrecida. Por outro lado, ela sorriu fraca e maliciosamente, mas escondeu aquele sorriso no mesmo instante, não rápido o suficiente para João não perceber o pensamento. Seu pequeno. João se sentiu traído por seu Ozzy Carlo, mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Lídia estava sob instruções de Alina para ficar de olho em João o tempo todo. Ele estava fora para se divertir. Tudo bem. Ele desistiu. Diga a Alina que irei salvar o mundo procurando por um príncipe daédrico desaparecido cuja esfera está desaparecendo ou então todos os fabricantes de bebidas do mundo ficarão sem negócios. Capice? Entendido, meu Tani. João convocou instantaneamente, orgulho, e abriu um portal para Lídia, que começou a carregar Vladimir, Haftor e o resto da gangue desmaiada. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, João veio por trás dela e levemente a empurrou para dentro do portal antes de fechá-lo imediatamente. Bom Deus! Agora podemos pensar direito. João olhou em volta e caminhou até Miran e Urufur que ainda estavam segurando suas cabeças. Lembre-se daquela turnê de Oblivion sobre a qual estávamos falando. Está acontecendo, senhores. Dizendo isso sem rodeios, os outros dois olharam para ele com as cabeças pesadas. Outra hora, por favor. Sim, agora não. Os dois pareciam estar sem energia apenas por causa da agitação da noite passada. A ressaca deles foi ainda pior do que a de Jun, cuja recuperação foi anormalmente rápida. Ele recolheu a deprimida Nefertiti e esperou uma hora até que seus amigos pudessem ouvi-lo depois de consumir alguns frascos de remédio para a ressaca. João não tinha certeza do que exatamente havia acontecido, mas ele recuperou uma garrafa normal de álcool e não importa o quanto os outros bebessem, eles não ficavam nem um pouco bêbados. Por outro lado, o licor produzido por Sanguine ainda era potente o suficiente para fazer João se sentir preocupado em cheirá-lo. Então, você está nos dizendo que Sanguine fez toda essa bagunça dando a você uma bebida que arruinou todas as outras bebidas do mundo? Perguntou o Fur. Então você recebeu uma palavra de Oblivion de que o dito príncipe Daedrico desapareceu depois de usar muito poder? Mirren continuou. Isso parece certo. João concordou. E essa? O Ofur apontou para a gaiola próxima. Os três se viraram para uma gaiola feita de metal reforçado, do mesmo tipo que João usa para seus experimentos da Edric. Naquela gaiola, um cachorrinho estava sentado inocentemente balançando a língua e ganindo de vez em quando. Se sua memória ainda não se recuperou, este é um cachorro que João capturou, suspeitando que fosse uma entidade daédrica. Disse Mirren. Está falando sério? O Ofur sentiu que é um pouco extremo. Isso parece um pequeno pub inocente. Essas palavras não eram realmente erradas para alguém que apenas deu uma olhada na infeliz criatura. Ainda assim, eles não eram uma desculpa boa o suficiente para influenciar João. O Ofur. Os cachorros lamberam seu cérebro. Ele não. Será que seus patéticos olhos de cachorrinho te enganaram? Nunca, cara. Bom. Olhe para isso e me diga o que você vê. Há um cachorro. Olhe ainda mais de perto. É só um cachorro, eu juro. HMPH. Estou desapontado com você, irmão. João disse enquanto apontava a ponta de seu cajado para o cachorro enjaulado e batia nele. E de repente, o cachorro falou enquanto latia enquanto sua voz era transmitida com algum tipo de telepatia. Ficou com raiva e começou a se afastar de João. Ver. João finalmente conseguiu fazer a pose de apresentação. Daim. O cachorro acabou de falar. Wolf e Mirren reagiram ao mesmo tempo enquanto se inclinavam para trás em admiração. A reação fez o cachorro estacionar com raiva. Como eu estava dizendo. Este pedaço de merda é um cachorro falante.
O maior tabu em nosso culto do gato, se você me perguntar. João acrescentou. Então. Aquela coisa. É Dedrick? Perguntou Mirren. E isso resume porque você não deve confiar em cães. João comentou. Cão estúpido. De repente, Nefertiti, em catnip, investiu contra a jaula e começou a passar os braços pelas grades querendo espancar o apavorado Barbas. João balançou a cabeça para sua gata irremediavelmente alta e levantou-a de sua nuca. Você pode se transformar em sua forma normal e deslizar pelas barras sem esforço, você sabe. Ele disse. Ela pensou um pouco antes de decidir não fazer isso. Nia. Muito cansada. Ela cochilou e começou a ronronar no braço dele. Como eu estava dizendo. Toda essa situação de merda começou a se desenvolver quando um cachorro apareceu. Isso é um mau sinal, eu digo a você. João voltou ao assunto. Olhando para o cachorro em si, sua identidade como animal de estimação de Clavicusville é problemática. O Wolfur observou. O que devemos fazer com isso? Por mais que eu odeie Clav, ter seu cachorro em uma gaiola é melhor do que matá-lo. Veja bem, Clav fica irritado com o vira-lata com tanta frequência, então ele o joga em Nir. Se você matar Barbas, ele volta para o Oblivion, onde seu mestre é. Não tenho certeza sobre por que Clav jogaria seu cachorro, mas, na verdade, esse cachorro é o receptáculo real dos poderes de Clav. Sem ele, Clav é o meio impotente. João explicou a relação entre Barbas e Clavicusville. E como inimigo de Clavicusville, você não devolveria o poder dele. Mirren percebeu isso. Exatamente. Clav ainda é forte, claro, como um Daedra, mas sua influência agora está perturbada. Agora, Sanguine está de alguma forma perdido enquanto o cachorro de Clav estava vagando por aí. O que eu ganho com isso? João perguntou enquanto olhava para o cão traumatizado na gaiola. E por que eu, monarca do culto dos gatos, acreditaria em um cachorro? Esse cachorro é um blefe. O Wolfur apontou. Ele insiste que não tem nada a ver com isso e não tem capacidade de fazer algo com Sanguine. Isso não significa que ele não saiba o que aconteceu com Sanguine. Cat Bliss, irmão Wolfur. João segurou a mão da adormecida Nefertiti e abençoou Wolfur com um tapinha. Bençãos. Bençãos. Todos abençoados. Nefertiti acordou de repente e aos poucos voltou a dormir. Como monarca supremo do culto do gato celestial. O título acabou de ficar maior. Mirren. Desconfio que esse cachorro esteja conspirando contra Sanguine. Então o cachorro sabe das coisas, como esperado de sua espécie distorcida. Eu, o monarca supremo divino do culto do gato celestial, darei a você uma chance de limpar seu nome. João disse. Você está indo longe demais com o título, cara. O Wolfur disse eu sei, certo? Na verdade é o Igfluf, mas isso não vai intimidar aquele cachorro. Olhe para ele tremendo com os grandes nomes que eu inventei. João acenou com a cabeça. Fale pequeno vira-lata. O que você sabe? Entendo. A presença de Kinaret. Estranho. Minha esposa saberia se fosse algo relacionado a Kine. João coçou o queixo. E a de Bela? Nenhuma pista nessa direção, hein? Encontre. Agora você tem que me guiar até o local da presença de Kine. João chutou a gaiola antes de carregá-la com um braço. Tem certeza? Seu filho da puta é mentiroso. O que não é um insulto para um cachorro, agora que penso nisso. Vê como é complicado com os cachorros. Aqueles desgraçados. Tudo bem, você vai primeiro. Ignorando Barbas, o cachorro, e suas divagações, João jogou a gaiola com todas as suas forças no céu. Meus amigos caticultistas, apresento a vocês a maneira correta e mais precisa de brincar de buscar com um cachorro. Atire o cachorro e vá buscá-lo. Muito satisfatório. Barbas esperaria que a gaiola em que foi jogado se quebrasse, mas os produtos da Industries são conhecidos por sua robustez acima de tudo. Alguns minutos se passaram e 3 homens apareceram. Pronto para me dizer onde é a direção certa? Você sabe que eu continuaria jogando você até chegarmos lá, então certifique-se de ser jogado o mínimo de vezes.
João disse com um sorriso que não é bem um sorriso. Da próxima vez, use o acento construído, seu idiota. Agora, em que direção? Algumas jogadas depois, João finalmente pôde sentir a presença de Knaré também. Ele estava se movendo no nível do solo, longe das rotas principais. De acordo com a memória de João, essas são rotas de contrabando. Ele jogou a jaula uma última vez na direção da presença e ela parou completamente. Vamos ver. Com Bloodskull em mãos, João e seus irmãos jurados marcharam algumas centenas de metros até encontrarem uma caravana de contrabandistas. Redguards, Imperials, Argonians e alguns elfos. Exatamente o tipo que se esperaria de uma caravana de contrabandistas. Os contrabandistas viram João e ele os viu, com um sorriso. Ele caminhou em direção a eles mostrando uma atitude presunçosa. Senhoras e senhores, vocês estão carregando um item que desejo aliviar o esforço de mover. O que vocês dizem? Ele disse ignorando o contrabandista morto em que a jaula de barbas pousou. Os contrabandistas ainda estavam tentando entender que tipo de situação era essa antes que uma das escoltas decidisse enfrentar João. Caia fora, garoto. Aqui não é lugar para brincar. O cara mercenário disse. João, o Ofur e Mirren inclinaram a cabeça quase ao mesmo tempo. Que parte de João sugeriria que ele é um garoto? Talvez sua pele seja lisa e sem manchas ásperas, mas confundi-lo com um garoto. Você morre primeiro. João apontou para a carga e falou, não vou mais ser gentil, isso é um roubo. Ele usou telequinesis em uma das carruagens e jogou na frente da caravana para evitar que alguém escapasse pela estrada estreita. Ele é um mago. Mate-o primeiro. Os mercenários atacaram João, que estava com uma expressão estranha no rosto. O Ulfur passou por ele com seu Daedric Hammer Artifact, Volendrung. Ele atingiu um homem com um Sonting a quase 50 metros de altura. O coitado morreu depois que a cabeça e seu corpo sem vida fizeram um arco diante do céu e da terra fazendo com que tudo olhasse para cima e para baixo com o cadáver caído. Que mate o mago primeiro, lide com aquele monstro depois. Todos eles evitaram o fúria e seguiram em direção ao fraco mago, mal sabiam eles. Ou pouco viveram depois. Kirin Saga capítulo 560 Cigano e foi um roubo. Esqueça de socar as pessoas até que elas se submetam. João apenas pegou sua espada e começou a agitá-la como um maníaco. Ah! Foi divertido. Enquanto durou. Ele disse limpando o sangue de seu corpo. Você está com um humor assassino mais do que o normal. Observou Mirren. Você também acha? Bem, é tudo bom e elegante, desde que sejamos nós quem os mate. João disse enquanto atravessava o banho de sangue que fez em direção à gaiola que estava jogando. Barbas, ainda não é uma carcaça. Chutando a jaula, o cachorro dentro dela tentou atacar a porta de metal com os olhos anormalmente vermelhos. No momento em que ele mordeu a gaiola de aço, ele quase poderia quebrar uma parte dela com seu poder não natural, mas logo morreu. Chorando Indústrias Dari. João bateu 2 vezes na gaiola, melhor do mundo. Meu mestre vai saber disso. Dependendo disso. João segurou a jaula e a jogou de lado. Ele então começou a vasculhar os itens que os contrabandistas tinham. Cara, roubar pessoas na estrada pode ser tão divertido. Está trazendo de volta algumas memórias nostálgicas. João disse. Você nunca roubou pessoas na estrada antes. O Ulfur disse. Ah, sim, mas você não entenderia. Entrando em uma masmorra e deixando para trás um rastro de corpos nus, aquela seita saque tudo para você quando eu ainda era um noob. Ei, olha o que eu encontrei aqui. Mirren chamou do outro lado do massacre. João e Ulfur olharam para suas instruções apenas para encontrá-lo vindo com um baú colocando no chão. O que é isso? João perguntou. Não sei. Bem trancado, selado com magia. Um bloqueio muito magistral nisso. Há insígnias imperiais por todo o peito também. Disse Mirren. Ah! Fechaduras. Não as pego há anos. João pegou a chave mestra, e com uma clique você é uma vergonha para o tipo de chave. O baú foi aberto sem esforço de qualquer maneira.
O que havia dentro dele era uma peça de armadura de placa de couraça antiga e insípida, se não um pouco grosseira. Mirren também encontrou um bilhete ao lado da armadura e o tirou para ler. Honrado General Tullius, o Imperial Logistics Center em Cyrodiil se dividiu em sua opinião para apoiar seu plano a fim de se aproximar do Dragonborn em Skyrim. Enquanto a guerra e a crise do dragão, alguns de nós acreditam que não é o mais seguro dos tempos para trazer o tesouro nacional de Cyrodiil, enquanto outros dizem que nestes tempos de grande necessidade é quando nossos tesouros devem ser usados. Tanto o imperador quanto o culto da mariposa ancestral são a favor da última opinião, enquanto você pode adivinhar como o Sínodo e o Colégio dos Sussurros reagiram. Aqui está o que é: o Império concordou em enviar o tesouro para Skyrim. Mas pelo amor dos 8, certifique-se de que não seja roubado novamente. Kinaregue a você, H.S. me reentregou a carta Jun, que garantiu sua autenticidade. O tesouro nacional do Império. Isso parece um problema. Wolfur disse. Mas era para ser entregue para o nosso menino aqui. Mirren apontou. Se o general Tullius estava realmente pensando em mim com tanta sinceridade, acho que posso até corar. John disse riu, mas logo voltou a ficar sério novamente. Eu sinto que caímos em uma emboscada. Ouvindo John dizer isso, os dois olharam para a esquerda e para a direita com suas armas em punho. É uma figura de linguagem, seus idiotas. John disse. Oh, desculpe. Pense nisso. Rumores voam sobre um tesouro desaparecido em Witterum. A pessoa mais gananciosa em Skyrim, sou eu. Certamente não resistirá e se deparará com esta nota e tesouro escritos com sinceridade. Agora eu começaria a sentir que o Império está procurando para nós, pobres bárbaros sujos do norte. John disse com um sorriso de escárnio. Então, o que você vai fazer com isso? Perguntou Fur. O que você acha? John perguntou de volta. HMM. A armadura é antiga, como realmente é antiga. Império Alessiano. Sua placa, no entanto, é uma cuiraça em forma de músculo que é bem diferente das armaduras imperiais de hoje. A qualidade, por outro lado, é incrivelmente boa. Nem mesmo Skiforgestel pode danificar aqui. A avaliação de Lufur era certa e assustadora. Tal armadura. E o Império a mantinha acumulando poeira em algum cofre. Não é de admirar que eles sejam um bando de idiotas. Disse Mirren. Não necessariamente. Esta armadura é amaldiçoada. Wolfur acrescentou. Então eles estão nos dando um item amaldiçoado. Não, tenho certeza que nem mesmo o Império com todas as suas forças pode remover essa maldição. Wolfur riu. Esta armadura só pode ser usada por aqueles que são dignos. Vendo que ela tem a influência de Knaret sobre ela, tenho certeza que você pode adivinhar que artefato é esse. Mirren ainda estava confuso. Mas John mordeu o lábio inferior enquanto pensava profundamente. Se o palpite estiver certo, o General Tullius e o Império estão sugando desesperadamente pelo Dragonborn. Ainda não podemos assumir que esta armadura é o que temos em mente. John disse. O que você vai fazer então? Perguntou Fur. É hora de ativar nosso trap cardeal. A resposta de John pareceu confusa a princípio, mas ele olhou para Mirren imediatamente e esclareceu a confusão. Não estou falando de você desta vez. Ah, certo. Bom. Mirren assentiu, uma mudança para o melhor. Eu acho. John colocou 2 dedos nas têmporas e começou a lançar telepatia. Em um local distante alguém recebeu seu sinal. Oh, olá, querida. Como você está? Acabou de acordar? Uma noite de garotas. TSK, agora estou com inveja. Eu? Não. Não, não, eu era um bom menino, totalmente. Sim, nada aconteceu. Não tumulto bêbado, sem destruição em grande escala, sem batalha de cerco, sem rastro de cadáveres, nem mesmo chutando cachorros. Sim, eu era um bom menino. Mirren e Ulfur se entreolharam e decidiram ficar longe de John assim que voltassem para o Winterhold. Ou talvez delatá-lo antes que fossem suspeitos de serem cúmplices. Ouça, querida,
Eu e os meninos estávamos correndo por aí sem fazer absolutamente nada de errado quando nos deparamos com este tesouro imperial que é destinado ao nosso querido e velho Dragonborn. Tem a assinatura de Knaret por toda parte. Sim. Não, 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 nada aconteceu, nada disso. Apenas o encontramos cuidando de seus negócios. Acho que você pode ajudar com isso. Eu entrego para você. Ótimo. Oh. E a identidade? Ei! John riu enquanto se virava. Acho que acabamos de nos deparar com T-Lord Smail. Depois que a armadura foi entregue em Brezeome, onde Alina viria mais tarde para recolhê-la, nossas três aberrações da natureza assentaram-se do lado de fora da pousada Banneremare. Bem, nós encontramos o tesouro imperial que estava deixando todo mundo em alerta. O que você vai fazer? Perguntou o Fur. Se Alina puder suspender a restrição, declararemos que o Dragonborn é quem o encontrou. Se ela não puder, então é inútil. Vou colocá-lo em exibição de qualquer maneira. João decidiu. E quanto à situação sanguínea? Mirren perguntou. É de manhã, então as pessoas mal percebem que algo deu errado com suas bebidas. Se a noite chegar, no entanto, todo o Tariel será afetado. É verdade. Precisamos resolver isso rapidamente. João acenou com a cabeça. Eu consegui alguns favores em Oblivion e vou garantir um portal para os Myriad Reais of Revelry. Os Myriad Reais of Revelry são os da Edric Reais of Sanguine. Ao contrário de outros príncipes, os Sanguine governam um grande número de pequenos reinos em vez de um grande domínio. O número desses mini-reinos é bem superior a 100.000 e eles estão equipados para satisfazer todo tipo de desejo sombrio. Sanguine também é conhecido por hospedar as festas dos outros príncipes da Edric, tornando-o extremamente popular entre os outros príncipes. Ele também daria uma festa por qualquer motivo, como o 400º aniversário do cachorro de Sanguine aprendendo a se fingir de morto. Embora seja divertido e prazeroso, o lado sombrio deste príncipe é extremamente assustador, pois é desviado da mente dos prazeres do mortal. Imagine um assassinato em série, um molestamento, uma mutilação ou qualquer tipo de prática de revirar o estômago. Sanguine terá prazer em fornecer e patrocinar. João e os outros dois começaram a criar várias estratégias para lidar com qualquer surpresa que encontrassem e esperaram que um determinado indivíduo chegasse. Algumas horas se passaram e quando o sol começou a se pôr, uma mulher baixinha entrou na pousada e olhou em volta. Ela estava vestindo muito pouco para chamar de roupa adequada, mas ela não parecia se importar com isso. Seu cabelo curto e extensos acessórios e maquiagem a destacavam visivelmente, mas ela dava a impressão de uma bruxa que é exatamente o que ela é. No entanto, no momento em que ela viu John sentado do lado de fora sob o galpão, ela caminhou até ele com um sorriso largo exibindo seus encantos femininos. Seu cabelo preto curto, seu senso de moda escandaloso, seu batom preto, seu perfume perfumado, tudo estava certo para dar a cada homem que olhasse em sua direção um tempo bastante difícil. Ela avançou e ficou entre John e a mesa enquanto ele se inclinava para trás para permitir que ela entrasse. Assim, ela deslizou entre as pernas dele e sentou-se em seu quadril esquerdo deslizando com a nádega mais perto dele. Ela se inclinou para frente, fazendo com que a escandalosa roupa superior que ela usava expusesse sua metade superior apenas para ele. Bem, se não é a própria prostituta da Babilônia. HMMM. Que flerte. Ela gemeu docemente e acariciou o rosto dele com a cabeça como uma fêmea no calor. Campeão de Azura. Que prazer finalmente. Sentir você de novo. Sair. Ele falou friamente, vazando um pouco de sua aura no processo. A aura opressiva do tirano parecia um balde de água fria na cabeça de cada indivíduo que estava presente na cena. Todos os homens próximos voltaram a si e as mulheres começaram a olhar entre seus homens e a sedutora que acabou de entrar. Saia daqui, vagabunda. Isso não é bordel. Ainda por cima, até o estalajadeiro veio espantar a cadela com esfregão. Está tudo bem, Unda. Ela é apenas uma mensageira. John disse e virou-se para a sedutora, e estamos prestes a sair. Vendo como John ficou sem graça,
A sedutora se sentiu bastante tentada e caminhou em direção ao Ulfur e Mirim. Você se importa? Ela perguntou. Foda-se. O Ulfur bufou. Mirim apenas levantou o dedo médio. Parecia que entre todos os homens do mundo, a sedutora encontrou 3 dos mais frios. Não os leve a mal. Somos todos homens casados aqui. Jon disse. Mas isso nunca o impediu, campeão de Azura. Suas façanhas e aventuras em nossos círculos são o assunto das lendas. Ela disse enquanto se humilhava e encontrava um assento vazio. Quem é aquele? Mirim perguntou a Jon. Não me chame assim, doçura. Alguns me chamam de senhora, outros chamam de sacerdotisa, mas meus amigos podem me chamar de cigana. Notas do autor. Gypsy apareceu antes da Batalha de Winterfell depois que Jon chegou a Skirin quando escapou de Coldabor. Ela estava supervisionando o trabalhador de Sanguine. Além disso, a palavra cigano pode se referir ao povo cigano e também aos andarilhos de espírito livre. Estou usando o segundo significado aqui, então não há racismo nisso. Gypsy se apresentou em um tom de autoelogio totalmente aberto sobre o título de seu trabalho como sacerdotisa de Sanguine. Um indivíduo muito perigoso com conexões em lugares altos e baixos. Ela se virou para Jon e falou. Eu vim para acompanhá-lo aos miríades de reinos da folia. Alguma bagagem? Ela perguntou. Somos só eu e os meninos. Jon respondeu. Oh, que legal. Ter 3 jovens enérgicos jovens delirandas pelos reinos é exatamente o que precisamos no momento. Ela sorriu momentaneamente enquanto olhava para Ulfur, mas então seu sorriso foi embora. Mas temo que nossa situação seja mais séria do que você pensa. Isso é mais trabalho menos prazer. Então não há meninos? Ele perguntou. Receio que sim. Como quiser. Com licença. Eu disse para você, não vou a lugar nenhum sem meu pessoal aqui. Além disso, não sou obrigado a ajudar de forma alguma. Eu só queria intensificar e cumprir meu dever civil como hedonista, mas isso só acontece quando eu faço coisas em meus próprios termos. Mutar. Ela ergueu a mão desanimada, aceitando, mas temo que a situação esteja um pouco fora de controle. Encha-nos então. Perguntou Ulfur. Tudo bem. Ela respirou fundo antes de continuar. Ontem à noite, na escala de tempo de Tarelik, Lord Sanguine estava causando uma confusão tentando inventar um novo licor. Uma bebida que deixará qualquer um que tome um gole bêbado para sempre. Para sempre? Sim. Sem remédio? Não é tão ruim se você me perguntar. Bem, sempre é um remédio de qualquer maneira. Ela disse desanimada. Um de vocês heróis sempre se levanta e bagunça as coisas. Sempre um prazer. Jon riu. TSK. Eu estava realmente ansioso por um licor tão grandioso. Nosso Senhor o chamou de vinho imortal. É claro que o protótipo deveria ser experimentado na pessoa mais tolerante ao álcool em Tariel. Seria você. Ela disse. Minha maldição. Nossos batedores relataram uma reação esplêndida de você ao licor, mas, infelizmente, passou muito rápido. Quando tentamos relatar isso a Lord Sanguine, ele estava fora de contato. Quando contatamos os Dédanos Miriar Reais of Revelry, eles relataram que também não conseguem falar com o Lord Sanguine. HMMM. Quem o viu pela última vez? Jon perguntou. Eu acho que o chefe dos seguranças do partido. Cigano respondeu. Chefe dos seguranças. Não estou levando nada disso a sério. Ulfur riu. Oh. É sério, acredite em mim. Gypsy disse. Além daquele gordo foda, o chefe dos acrobatas disse que Lord Sanguine também se encontrou com Ladiva Hermine e Lord Shogorat. Hein? O tio She está envolvido. Bem, isso se tornou tão divertido de repente. Jon esfregou as mãos sorrindo amplamente, mas então seu sorriso congelou e ele se voltou para Gypsy. Algo mais que você perdeu de propósito. N não. Ela sentiu uma certa intenção assassina em suas palavras. Qualquer coisa escrita com tinta fina aqui e ali? Nada, eu juro. Tudo bem. Jon disse e se virou, mas de repente voltou-se para ela novamente. Se eu descobrir que você se escondeu, mentiu ou esqueceu ou o que quer que aconteça não corresponda ao seu briefing agora,
Vou tornar muito difícil para você andar corretamente. E sim, esta é uma ameaça suja. O tom frio de João fez com que Gypsy sentisse enquanto se afastava. Eu vou esperar por isso de qualquer maneira. Ela disse com o rosto vermelho de desejo. Desconhecido para ela, João estava usando Lust em sua pele onde ela não percebeu. Ela não mentiu para ele desde o início. Para começar. Tudo bem, senhores. Vamos para o inferno. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.